realmente significa planejar? Porque eu vejo muita gente resumindo o planejamento à escaleta. Aí depois reclama que fica limitado. Ai, porque planejamento ingessa a criatividade. Gente, planejamento vai muito além disso e eu vou te dar pelo menos 4 motivos para você começar a planejar o teu livro. E aí, gangue, eu sou Coral Reis, autora independente, e esse é o Escrevível, a nossa comunidade preferida para escritores. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever agora e não perder nenhum vídeo, porque tá vindo muita coisa boa por aí. Eu vejo que tem muito escritor que se acha superior por não planejar, e talvez essa postura passe uma mensagem errada para os escritores que estão começando agora. Só para dar uma contextualizada, caso tu não esteja familiarizado com os termos, escritores jardineiros são aqueles que só escrevem e deixam a história fluir, às vezes nem sabem direito o que vai acontecer, eles vão descobrindo à medida que vão escrevendo e às vezes desenvolvem as coisas no escuro mesmo. E tem os escritores arquitetos, que são aqueles que planejam tudo antes, né? Eles constroem uma fundação sólida de trama, personagem, e só então eles partem para a escrita. Eu vou usar aqui o exemplo do George R. Martin, autor das Crônicas de Gelo e Fogo. Não, como é que é o nome? Guerra dos Tronos. Ele se diz jardineiro e a gente admira ele e as obras dele, né? Por ser um escritor super conhecido, a gente acaba associando o modo dele de escrever com a fama que precede ele. Logo, ser um escritor jardineiro que não precisa de planejamento é o quê? Um escritor genial? Mas tu já parou pra pensar que ele é um homem? Não, brincadeira. Aquelas. Tu já parou pra pensar que ele pode ser jardineiro? Porque ele tem toda uma equipe por trás, fazendo leitura crítica, revisão, edição, provavelmente corrigindo todos os furos que ele deixa pelo meio do caminho? Nem todo escritor iniciante e independente pode se dar o luxo de escrever de qualquer jeito. Porque nós somos os nossos próprios críticos, revisores, editores e tudo mais que o processo de publicação exigir. Então, é claro, se tu quer escrever e ser 100% jardineiro, não sou eu que vou falar que tu tá errado ou que tu não deve fazer isso, porque cada um escreve da maneira que for mais confortável, desde que escreva. Eu mesma já escrevi uns 3 livros só na jardinagem. Então, não é que não funciona. Talvez não funcione para qualquer um. E outro dia eu falo sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que o meu processo ficou 1 milhão de vezes mais otimizado depois que eu cedi pro planejamento e a obra também melhorou a qualidade, tá? Então eu vou te dar 4 motivos para tu começar a planejar as tuas histórias. Primeiro, elaborar um raciocínio. O planejamento é uma maneira de organizar as tuas ideias e tudo o que envolve aquela história que tu tá trabalhando ou que tu quer trabalhar. Depois que tu descobre o que funciona melhor para ti, tu incorpora essa organização na forma de pensar e aí cada ideia vai ficando cada vez mais clara antes mesmo de tu passá-la pro papel. E, gente, ter clareza é o primeiro passo para não empacar, nem no planejamento, nem na escrita. Segundo motivo, otimizar a escrita. Eu conheço muitos autores que pararam de ter bloqueio criativo depois que começaram a planejar os livros. E eu vou te explicar por que isso acontece. Muitas vezes, quando a gente escreve na jardinagem, a gente pode encontrar alguns becos sem saída. Por quê? Ou a gente nem sempre tem uma visão geral da história, ou a gente até tem uma visão geral, mas não parece fácil conectar uma coisa na outra, porque assim, toda história tem um ritmo de desenvolvimento. É pra ser uma montanha-russa, então às vezes tu não tem dimensão de em qual ponto da história tu tá. Se tu precisa aumentar a tensão, se tu precisa desgraçar o teu personagem antes dele se reerguer, às vezes a gente não entende se tá proporcional esse crescimento. Agora, se tu planeja minimamente, fica mais fácil seguir em frente quando tu enxerga o caminho onde tu tá se metendo, entendeu? Saber, assim, o mínimo, sei lá, uma sequência de eventos já facilita o desenvolvimento da história e te mostra como conectar um capítulo no outro. Então, você senta pra escrever e já sabe o que tem que fazer. Terceiro motivo, otimizar a revisão. Nesse ponto aqui, a escaleta vai ser a tua maior aliada e eu vou te dar o pulo do gato. Mesmo que tu prefira não roteirizar os capítulos antes de escrever, tu pode fazer a escaleta depois de já ter escrito teu livro. Porque identificar o que acontece em cada capítulo vai facilitar muito na hora de corrigir falhas na trama, erros de continuidade, qualquer coisa. Experimenta sinalizar as pontas soltas que ficam pelo caminho e aí depois você vai marcando qual delas tu resolveu e quais foram esquecidas, em qual capítulo que apareceu, em qual foi resolvido. Sério, a qualidade da tua obra vai aumentar muito se tu fizer isso. Quarto motivo, identificar os pontos fortes. Sim, porque nem tudo vai ser ruim, então vão ter coisas muito boas na tua história que tu pode e deve explorar.
E às vezes, durante o planejamento, é mais fácil visualizar esses pontos potenciais e manter eles em foco para explorar na narrativa. Da mesma maneira que muita coisa surge durante a escrita para os escritores jardineiros, muita coisa também surge para os escritores arquitetos durante o planejamento. E aí depois ainda vai surgir mais coisa durante a escrita também, tá? Então nada de usar a desculpa de que planejar tira a graça da história, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Escrita é um processo absurdamente orgânico. Algo novo sempre vai surgir. Você nunca vai saber com toda certeza absoluta o que vai acontecer na tua própria obra. Loucuras de ser escritor. Mas quando algo potencialmente bom surge durante o planejamento, a tua história vai ganhar uma nova camada. E se tu já souber disso antes de começar a escrever, menos trabalho tu vai ter na revisão para adequar esses pontos na história. Eu espero ter te convencido a dar uma chance pro planejamento e se tu tiver interesse, a gente criou vários produtos que podem te auxiliar nessa jornada, incluindo um template todo otimizado e completíssimo pro Notion, onde tu pode estruturar a tua história em 3 atos com 5 pontos de virada, que é como eu costumo fazer. Tem fichas que vão te ajudar a criar personagens tridimensionais e cativantes. Tem uma escaleta que te permite reorganizar capítulos só clicando e arrastando. Tem até áreas voltadas para pós-produção, como revisão, marketing de lançamento, enfim, muita coisa. Além disso, eu gravei um curso onde eu ensino o raciocínio por trás do planejamento para que tu consiga adaptar o uso desse template, né, para o teu próprio método. E se não quiser nada disso, tem aí um monte de dica gratuita que a gente oferece nas nossas redes sociais. Todos os links tu encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esquece de dar o like, tá? Para ajudar esse conteúdo a chegar em outros escritores que também estão precisando de ajuda para aprender a planejar. E fico por aqui, nos vemos na próxima.